Na noite de 7 de fevereiro de 2007, o Brasil foi surpreendido por uma das maiores tragédias de sua história recente. A brutal morte de João Hélio Fernandes Vieites, um menino de apenas 6 anos, causou comoção nacional e deixou uma ferida aberta na memória coletiva do povo brasileiro. Diferente de tantos outros crimes que diariamente assolam o país, o caso João Hélio se tornou um marco pela sua crueldade extrema, pela dor insuportável que provocou e pela incapacidade de a sociedade compreender tamanha frieza. A família de João vivia no bairro de Oswaldo Cruz, zona norte do Rio de Janeiro. Era uma família comum, com rotina simples, cheia de sonhos e planos para o futuro. Naquele dia, a mãe de João buscava apenas retornar para casa, acompanhada do filho, da filha e de uma amiga da família. Tudo parecia mais um dia rotineiro, até que foram surpreendidos por criminosos armados em uma emboscada. O assalto, que começou como um ato já corriqueiro nas grandes cidades brasileiras, rapidamente se transformaria em um dos episódios mais chocantes da nossa história. João, preso pelo cinto de segurança, não conseguiu sair do carro a tempo. Os bandidos arrancaram com o veículo, e a tragédia se instaurou de forma irreversível. O menino ficou preso pelo corpo, sendo arrastado por mais de 7 quilômetros pelas ruas do Rio de Janeiro, enquanto motoristas e pedestres desesperados tentavam alertar os criminosos. O impacto dessa violência foi imediato. A imagem de um menino inocente, vítima de tamanha brutalidade, mexeu profundamente com a consciência nacional. Não era apenas mais um crime, era um alerta brutal de que a violência urbana havia atingido limites inaceitáveis. O nome de João Hélio passou a ser lembrado em todos os cantos do país, símbolo de dor, indignação e luta por justiça. Essa introdução prepara o espectador para compreender não apenas os fatos, mas também o peso emocional e social do caso. O Brasil inteiro se viu representado naquela dor, porque João poderia ser o filho, o neto, o irmão de qualquer um de nós. Essa é a história de uma noite que o país jamais esquecerá. O crime. O que aconteceu naquela noite? Na noite do crime, a mãe de João Hélio dirigia acompanhada de seus filhos e de uma amiga. Quando estavam próximos de casa, foram surpreendidos por 5 criminosos armados que cercaram o carro. A ordem foi clara: todos deveriam sair imediatamente. Em meio ao pânico, a mãe conseguiu retirar a filha e a amiga, mas João, ainda pequeno e preso ao cinto de segurança, não conseguiu sair a tempo. Os bandidos, sem se importar, arrancaram com o veículo. João ficou preso pelo cinto, parte de seu corpo projetada para fora do carro. O desespero da mãe e das testemunhas foi imediato. Pessoas gritavam, buzinavam, faziam sinais para os assaltantes, tentando desesperadamente chamar sua atenção. Mas, em vez de parar, os criminosos continuaram acelerando. Por cerca de 7 quilômetros, João foi arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro. O trajeto passou por áreas movimentadas, onde inúmeros motoristas e pedestres assistiram horrorizados à cena. Muitos relataram depois a sensação de impotência, a dor de não poder fazer nada para salvar a criança. O sofrimento de João foi indescritível, e sua vida foi tirada de forma brutal e desumana. O carro só foi abandonado quando os criminosos decidiram fugir a pé. O corpo de João ficou preso e foi encontrado em condições devastadoras. Policiais que atenderam a ocorrência relataram choque profundo ao se depararem com a cena. A brutalidade do crime não deixava dúvidas. O país havia testemunhado um dos atos mais cruéis já registrados em sua história. Esse crime não foi apenas sobre a perda de uma vida inocente. Ele revelou a indiferença total dos criminosos diante da dor humana. Foi a materialização da frieza, do desprezo pela vida e da banalização da violência. Essa sucessão de acontecimentos transformou a tragédia em um divisor de águas na história da segurança pública brasileira. O impacto nacional. O Brasil em choque. O caso João Hélio mobilizou o Brasil de uma forma que poucos crimes conseguiram. Em poucas horas, a tragédia já estava nos principais noticiários, jornais e rádios. O impacto foi tão grande que, no dia seguinte, escolas, igrejas e comunidades inteiras prestaram homenagens ao menino. Missas, vigílias e manifestações de solidariedade se espalharam pelo país. A dor era coletiva. Milhares de pessoas que nunca haviam conhecido João se identificaram imediatamente com sua família. Afinal, ele poderia ser qualquer criança brasileira. Esse sentimento de proximidade fez com que a comoção ganhasse força. Multidões foram às ruas exigindo justiça e mudanças. Cartazes pedindo paz e clamando pelo fim da violência foram erguidos em diferentes cidades. A imprensa acompanhava cada detalhe. Telejornais abriam suas edições com longas reportagens sobre o caso.
Psicólogos, juristas e especialistas em segurança pública foram entrevistados para tentar compreender a dimensão daquela violência e discutir soluções. Até mesmo as autoridades políticas, do prefeito ao presidente, foram obrigadas a se pronunciar diante da pressão popular. A tragédia de João Hélio escancarou o sentimento de insegurança que já rondava o país. O crime trouxe à tona debates sobre impunidade, fragilidade do sistema penal e a banalização da vida diante da violência urbana. O impacto foi tão profundo que muitas pessoas consideram esse episódio um ponto de virada na forma como o Brasil enxerga sua própria realidade. O luto coletivo também trouxe uma onda de solidariedade. Famílias enviaram flores, cartas e mensagens de apoio à mãe e aos familiares. Essa corrente de afeto mostrou que, em meio à dor, ainda havia espaço para a união. No entanto, junto com a solidariedade, crescia também a indignação. A sociedade exigia não apenas justiça, mas mudanças reais. Consequências jurídicas, justiça e mudanças na lei. A investigação foi rápida. Em poucos dias, os criminosos envolvidos foram identificados e presos. Entre eles estava um adolescente, o que trouxe ainda mais revolta, já que, pela legislação da época, ele teria punição branda devido à sua idade. Essa situação levantou um intenso debate nacional sobre a maioridade penal e sobre a eficácia do sistema socioeducativo brasileiro. Os adultos foram julgados e condenados a penas que variaram entre 39 e 45 anos de prisão. No entanto, a presença de um menor de idade entre os envolvidos se tornou um símbolo da impunidade percebida no Brasil. A sociedade clamava por mudanças, e o caso João Hélio se transformou em catalisador para discussões sobre endurecimento das leis. Uma das principais consequências jurídicas foi a aprovação de uma lei que passou a permitir que crimes hediondos não tivessem direito à liberdade provisória ou progressão de pena em certas situações. Essa mudança ficou conhecida popularmente como Lei João Hélio, uma forma de tentar garantir que crimes de extrema crueldade recebessem punições mais severas. Apesar dessas mudanças, muitos especialistas apontam que a legislação, por si só, não seria suficiente para resolver o problema da violência. Ainda assim, o caso deixou claro que a pressão popular pode acelerar debates e reformas. A memória de João se tornou, assim, não apenas uma lembrança dolorosa, mas também um símbolo de luta por justiça. Memória e legado. João Hélio nunca será esquecido. Passados mais de 15 anos do crime, o nome de João Hélio ainda é lembrado com dor, mas também com respeito e saudade. Escolas, ruas e projetos sociais receberam seu nome como forma de manter viva a memória do menino. Homenagens foram realizadas em várias cidades, e sua história continua sendo contada como um alerta sobre os perigos da violência e a necessidade de mudanças profundas na sociedade. O legado de João é também um chamado à reflexão. Sua morte não pode ser reduzida apenas a uma tragédia. Ela precisa ser compreendida como um símbolo daquilo que a sociedade não pode permitir que se repita. A crueldade que tirou sua vida expôs a urgência de medidas eficazes contra a criminalidade, mas também revelou a necessidade de fortalecer valores como empatia, solidariedade e respeito à vida. A família de João, apesar da dor imensurável, transformou sua perda em luta. Sua mãe se tornou uma voz ativa em debates sobre violência, defendendo mudanças nas leis e maior proteção para as crianças e famílias brasileiras. Essa coragem ajudou a manter a memória do filho viva e a inspirar milhares de pessoas a não se calarem diante da injustiça. João Hélio se tornou símbolo de um grito coletivo por justiça e segurança. Sua memória não é apenas de sofrimento, mas também de resistência. Ele representa todas as vítimas da violência urbana e lembra o país, constantemente, de que a vida deve ser protegida acima de qualquer coisa. Uma noite que o Brasil jamais esquecerá. O caso João Hélio não foi apenas mais um crime. Foi uma tragédia que escancarou a realidade da violência no Brasil e deixou marcas profundas na sociedade. A brutalidade de sua morte, a comoção nacional que se seguiu e as mudanças jurídicas que inspirou mostram como a história de um menino de 6 anos conseguiu mobilizar todo um país. Mas, acima de tudo, o caso nos obriga a refletir. Quantas famílias ainda vivem sob o medo da violência? Quantas crianças continuam vulneráveis em nosso cotidiano? A história de João é um lembrete doloroso de que precisamos lutar por um Brasil mais seguro, mais justo e mais humano. Enquanto seu nome for lembrado, sua memória viverá como símbolo da esperança de que a violência não terá a última palavra. Se essa história tocou você, compartilhe este vídeo para que a memória de João Hélio nunca seja esquecida. Reflita, cobre mudanças, participe de debates sobre segurança e justiça. Porque apenas unidos podemos transformar a dor em força e garantir que tragédias como essa não se repitam.